Pessoal, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar no nosso arquivo ali main.js a nossa primeira interação, a interação mais básica do mundo que você pode fazer utilizando LangChain, só para a gente testar se toda a nossa configuração está correta. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal, a gente vai fazer a interação mais básica lá com a OpenAI para ver se a nossa chave está funcionando e outras coisas assim. Às vezes você cria a chave e demora uns minutinhos, às vezes até 5 minutos para ela estar funcional, tá? Então fica tranquilo aí se o problema for de conexão. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que instalar o LangChain. O LangChain é basicamente o seguinte, pessoal, npm espaço install espaço traço S maiúsculo espaço LangChain, dá um enter, tá? Eu vou ter que cortar o vídeo aqui que eu tô sempre com problema quando eu tô no Mac aqui desse Ideal Tree, que ele demora bastante tempo para fazer a instalação de algumas bibliotecas. Eu já tentei de várias formas aí resolver o problema, mas está demorando um pouquinho. Então eu vou deixar passar aqui, vou passar o vídeo rapidamente aqui para vocês verem. Mas se por acaso estiver acontecendo com vocês, tem a ver aí com IPC, IPv6 e outras coisas aí. Eu já tentei de todas as formas e Agora que está instalado, pessoal, às vezes demora um pouquinho, tá? Não se sinta mal. Até para vocês verem, se por acaso vocês tiverem esse problema, vocês podem fazer o seguinte, ó. Nessa mesma linha de comando, você pode dar um espaço, traço, traço, verbose. Aí você vai ver se realmente ele está travando ou não, ou ele está consultando algumas URLs, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos abrir o main.js, beleza? Vamos manter aqui o projeto, tá? Vamos colocar Initializing Project, beleza? Até para a gente poder ver que ele está limpando e está inicializando, porque as interações normalmente tomam um pouquinho de tempo. Então, olha só, uma vez que você instalou o LangChain, você vai perceber aqui que no package.json, ele está aqui, a versão de dependência que você instalou ali com aquele comando. Então, a gente vai fazer um import, e esse import, olha que legal, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Esse import a gente consegue fazer aqui em vez de required, por quê? Porque aqui nos módulos o type a gente colocou module, beleza? Então, olha só, vamos pegar aqui e vamos colocar OpenAI. Esse OpenAI, ele vai vir do LangChain, LLMS, OpenAI, tem vários outros também. Então, para a gente fazer a interação mais simples possível, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um const text ou question, que seja, vamos colocar assim, vamos colocar text mesmo. E aqui no text, vamos colocar algo, me dê um nome de chácara. Olha só, me deu um nome de chácara, beleza? Aí, pessoal, olha só, a gente pode fazer o seguinte, const llm, e aí a gente pode new OpenAI. No new OpenAI, você tem algumas opções que você pode fazer aqui. A gente vai fazer 3 exemplos aqui só para a gente testar. E uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte, se não estiver no seu ambiente a variável do OpenAI, porque tem gente que coloca uma variável de ambiente e deixa na variável de ambiente. A gente criou a nossa variável de ambiente no nosso arquivo .env, né, que eu já mostrei no vídeo anterior. Se você não viu, veja lá. E aqui você vai colocar o teu OpenAI Key. E esse OpenAI Key é o process.env, minúsculo, obviamente. E aqui é o OpenAPI Key. Beleza? Aí, pessoal, super simples para a gente fazer o primeiro teste, que é o seguinte, const, e aí a gente vai ter um response, e a gente vai utilizar await. Não esqueça do await, pessoal. E aqui a gente pode utilizar o nosso llm.predict e passar o nosso text aqui. Não esqueça que você precisa ver a resposta. Então, console.log response, beleza? Feito isso, Ctrl J aqui, e aí você vai fazer o npm run dev. Lembra por quê, pessoal? Porque aqui no nosso package.json a gente colocou aqui que ele vai fazer a compilação do TypeScript e depois vai executar o Node com
o arquivo env para a gente pegar a nossa OpenAPI Key e ele vai executar o build/main.js que é gerado. Beleza? Olha só. Inicializando o projeto. Olha só. Ele já deu alguns nomes de chácara. Recanto das Flores, Sítio do Sol, Espaço Verde, Vida, Quinta dos Sonhos. Olha só. O único ponto que é importante aqui, pessoal, é o seguinte. Às vezes, dependendo da maneira que você pergunta, e a gente já falou um pouco sobre isso, ele pode não entender bem. Olha como ele passou 10 nomes de chácara, mas a gente tinha pedido um nome de chácara. Então, olha só, se você pensar bem quando a gente faz isso e ele retornou 10 para a gente, você concorda que se a gente está pedindo 1, ele está retornando 10, a gente está gastando dinheiro à toa? Pensa nisso. Então, lembre-se que provavelmente nos seus projetos você vai ter que interagir bastante com o modelo para você fazer a pergunta da melhor maneira possível. A gente vai ter uma aula mais para frente específica para fazer isso sair redondinho e você não receber 10 nomes de chácara se você pediu 1. Mas vamos lá. Só que um ponto importante também. O que é legal do nosso ambiente aqui? Quando você faz a instância, você consegue basicamente trabalhar com alguns atributos ou knobzinhos para você poder mexer, ligar, desligar, deixar mais quente, deixar mais fraco, deixar mais criativo, não criativo. E um deles, uma das propriedades, é a temperatura, tá? Que vai de 0 a 1. Então, quer dizer que se eu colocar 0,9 aqui, pessoal, o nosso modelo vai ficar super criativo, tá? Aí, por exemplo, a gente pode dar um clear. A gente não precisa dar clear porque eu já fiz isso aqui, né? O rundev ele vai fazer um clear no console e aí ele vai gerar de novo aqui pra gente. Então, ele deixa criativo, não criativo. Outra coisa aqui, pessoal, se você pode colocar também 0 para ele não ficar criativo. Obviamente, pessoal, com esse tipo de pergunta que a gente está fazendo, a criatividade não faz muita diferença, né? Então você tem que ver qual que seria a pergunta correta e qual é a criatividade que você quer dar para o modelo para ele te responder. A criatividade dele é ele pensar um pouco mais abertamente fora da caixa, tá? Então, só para vocês saberem o que é essa temperatura aqui. E, obviamente, não é por isso que eu estou falando da temperatura nesse momento, mas é porque você consegue colocar nos seus modelos, passar parâmetros através da inicialização ali para você ter uma resposta da maneira mais consistente possível também. Agora, o que eu gostaria que vocês fizessem é brincar um pouquinho aí com esse pequeno código aqui, antes da gente começar a trabalhar aí com algumas coisas um pouco mais estruturadas, beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo, na próxima aula.